Valendo? Valendo. Claquete. Bem-vindas ao nosso podcast Jornada da Alma. Estamos aqui, nós 3 mulheres, para falar de algumas questões, né? Vou passar para a Carmen, que vai se dar essa pauta. Uma boa diretora, já me senti agora, a gente fazia aquele trabalho antes do ensino médio, os primeiros trabalhos em grupo que fazia. Aí você falava, eu sou parte, eu não falava e jogava pro colega, o colega não sabia a parte dele. Ou não, aí tinha aquele colega sacana que falava a sua parte, você tinha estudado só o seu, o colega sacana falava o seu, aí jogava e você já falou o meu. Mas então, amiga, sobre o que falaremos hoje? No caso, a colega sacana. Prazer. Joga a bola. E aí, o que você vai fazer com essa bola? Ué, pois é, vamos ver. Eu tava pensando em falar, porque esses dias eu fiz uma pausa, né? Sei. Para um descanso, coisa e tal, né? E pensei em falar sobre isso, que tal? Uma coisa tão necessária no meio a essa vida loucona que a gente leva, né? Gente, ela fez uma semana de pausa. Aliás, eu quero dizer pra vocês que o motivo pelo qual nós não honramos a nossa promessa de gravar o nosso podcast semana passada, né? Se você viu, semana passada não teve, né? Graças à pausa. Foi. Pausa. Mas Foi uma tudo bem. pausa. Ela falou com um toque de inveja, mas tudo bem. Eu não queria tirar uma pausa. Eu fiz uma semana sabática. Oh, delícia! E o pão foi bom. Tava precisando, sabe? De dar um descanso pra mente, pro corpo, pra alma, né? E o quão proveitoso foi. Voltei mais energizada, mais disposta, mais animada, né? Para os desafios diários que também vi. E a gente tem muito, né, Márcia? Né, Priscila? Verdade. Muita coisa, né? Esse negócio que você falou de tirar uma pausa me fez lembrar de um vídeo que eu assisti dias pra trás no Instagram. Foi um vídeo interessante, um vídeo simples, mas me fez parar pra refletir. Era uma mulher e ela tava de frente a um riacho, sabe? E aí ela... Eu tava lá? Eu tava Então, não sei se era, mas não, eu tava mas eu de tava frente. no riacho também. E aí ela começa o vídeo falando assim, gente, eu estou com medo de colocar os meus pés nessa água. Aí você fica curioso pra saber o que ela tá falando, né? Aí eu tô com medo de colocar os meus pés na água, mas é um medo saudável. Porque é um medo que me protege, né? De perigos da água. Ao mesmo tempo, eu tô prestando atenção nesse vento. Olha as nuvens como é que elas estão. Daqui a pouco o perigoso vai chover. Então, pode ser que chova. Então, eu tenho que procurar um abrigo. Porque ela tava no meio do mato mesmo, assim, tá? Então, eu tenho que procurar um abrigo pra eu não pegar chuva. Aí, ela vai falando sobre essas coisas que ela tá pensando e sentindo aí a respeito do lugar que ela tá. E aí, de repente, ela, no final, ela fala assim... Vocês percebem o tanto que entrar em contato com a natureza, tirar esses momentos de pausa, nos faz voltar para o real presente, o aqui e o agora, e medos saudáveis, não esses medos que são ansiosos, que dizem respeito a coisas que podem nunca acontecer, mas que nos tomam e nos adoecem, né? Sim. E aí ela fala assim que acaba que quando a gente fica durante muito tempo nessa rotina, na cidade, em que a gente acha que tudo a gente tem controle, que tudo é muito previsível, que se eu sair de casa a tal hora, eu tenho certeza que eu vou chegar lá a tal hora, que nada vai me acontecer no meio do caminho, a gente se esquece de que, na verdade, não tem tanto controle com relação às coisas assim. E é quando você se dá conta de que existe uma natureza muito maior do que você se permite, de uma maneira saudável, ser levado pelos acasos e lida melhor com aquelas coisas, né? Quando você falou dessa questão de tirar esse momento de descanso, me fez lembrar desse vídeo. E aí eu paro pra pensar nisso, assim, né? Quantas vezes que a gente se desliga completamente da natureza, e às vezes não só a natureza externa, mas a nossa própria natureza. Eu tenho atendido, eu tava até antes da gente iniciar aqui, eu tava conversando a respeito de questões relacionadas à menopausa, a gente tava falando mais cedo, né? As sintomas pré-menstruais que nós mulheres sentimos, e ultimamente eu tenho chamado muita atenção para as minhas pacientes para ficarem atentas aos sintomas pré-menstruais, porque elas têm tido sintomas emocionais
não conseguem encontrar nenhum tipo de correlação entre o que sentem e o que o corpo tá vivenciando. E aí na hora que eu paro pra pensar, fala assim, que período do mês que você tá? Ela não Aí, sabe. ela não Não sabe. sabe. E aí na hora que ela para pra poder olhar no calendário, ela tá de TPM. E tá passando por uma série de mudanças hormonais que nem se dá conta. Então é uma falta de contato com a natureza externa, mas a natureza interna também. Que faz a pessoa ficar desalinhada completamente, né? Verdade, verdade. Na música, a pausa é a experiência que nos prepara para escutar a nota. Tá passando. Se não fossem as pausas, as notas seriam um amontoado de coisas que gerariam um mal-estar. Então, a música, ela cria uma harmonia porque entre uma nota e outra existem pequenas pausas, às vezes grandes pausas. Por exemplo, tem aquelas músicas, nesses dias foi até engraçado, eu estava escutando um trance, que é uma música mais ritmada, né, com umas batidas mais intensas, assim, é uma música eletrônica. E a pausa foi tão grande que eu parei para poder ver se o celular Nossa, mas que engraçado você falar isso. Eu passei a mesma coisa que isso atrás. Você acredita? Gente, parece que meu celular acabou a bateria, o que aconteceu? Tanta pausa. Eu passei pela mesma situação, só que era uma propaganda. Uma propaganda que agora a Disney tá com essa palhaçada, né? Que você assina. E mesmo você Mesmo você pagando, pagando, tem que você ter tem que propaganda. pagar. Propaganda. Você tem propaganda. E aí você pode pagar mais caro, uma assinatura mais cara. Mas enfim, aí eu tava assistindo um filme e aí surgiu uma propaganda. Aí a propaganda ela fica num tom assim, né? Numa altura. Aí de repente ela cai. Aí toda vez que ela cai, ela me obriga a olhar. Toda vez eu olho pra ver o que acontece. Será que é alguém me ligando? Toda vez eu acho que alguém me ligando. Gente, eu tenho certeza que isso É pra prestar atenção. programado. Então, pra que serve a pausa? Gente, pra que serve a pausa? Vamos Pra pausar. prestar. É pra prestar atenção. Todo mundo achou, né, que tá... E olha que legal, olha como os temas se comunicam. Menopausa. A pausa. A grande pausa que a mulher tem quando o organismo dela não se obriga mais à procriação. É uma pausa para quê? Para sabedoria. É uma pausa para a gente ir para outro aspecto. A mulher menopausada, a mulher que ela não ovula mais, que ela não tem mais esse ir e vir dos hormônios todos os meses, ela para poder atingir sabedoria. Então toda pausa é um chamado para dar atenção a algo importante. Inclusive, né, Márcia, Priscila, Márcia tem um estudo sobre, né, que depois ela vai lançar aqui para vocês verem, magnífico, né, Márcia, falando sobre essa etapa, né, Essa etapa da vida, jornada da nossa jornada. alma Sim. feminina. Maravilhoso, não percam, tá? Logo a gente lança, É hein, isso. Priscila? Pausa. Mas assim, a Carmen tirou essa semana de pausa, né? Eu brinquei que vai um olhar de inveja. Foi mesmo. Mas como é que tem sido isso, né? Quais são as minhas pausas? Às vezes eu não tenho condição de tirar uma semana. Mas no final de semana, porque o final de semana ele obrigatoriamente deveria ser uma experiência de pausa. Sim. Né? A noite deveria ser uma experiência de pausa. O almoço deveria ser uma experiência de pausa. Então, se a gente parar para pensar, culturalmente a gente está envolvido em muitos ritos que são ensinados, que são experiências de pausa. E aí a gente faz de cada um desses ritos uma experiência de não pausa. Porque almoça com o celular Sim. do lado respondendo mensagem, Nem dorme, né? Vai Nem dormir dorme. pela madrugada. né? Final de semana tá trabalhando, né? uma Continua loucura. ativo, uma loucura. Falando isso aí, eu lembrei que em agosto a gente fez uma viagem com a minha mãe para Rio Grande do Norte. Uma volta nas origens dela. E a gente foi na cidadezinha dela, chamada Santana dos Matos, lá. Foi onde ela nasceu e onde ela viveu até os 9 anos de idade. E eu achei muito interessante. É uma cidade muito pequenininha, muito acolhedora, mas na hora do almoço as lojas fecham. Né? A gente esteve lá numa padaria e o moço falou, a gente queria lá comprar umas coisas, mas a gente tinha que fazer um passeio e voltar. Ele falou, olha só que a gente fecha pro horário de almoço. Eles ficam, se não me engano, de 2 a 3 horas. E aí a gente teve que fazer esse exercício. Ao todo fechado? Ao 2 todo. ou 3 horas 2 a fechado? 3 horas fechado. Antes de 2 às 3. Não. 2 a 3 horas fechado.
todos os estabelecimentos. Dentro da lógica capitalista, quando o dinheiro é perdido, e de fato, tem uma perda ainda, mas tá ganhando alguma coisa. Mas todas as lojinhas ali ficam todas fechadas. Então a gente teve até que fazer esse exercício, né, de pausa. E nós ficamos assim, um pouco agoniados, né? Não, mas a gente precisava voltar lá, peguei uma pressa, né? Como não vai abrir caminho? Eu sou turista, tem que ser atendida. A gente falou, olha, é o ritmo, né? E que bom e que interessante que eles têm essa pausa. Sim. Então eles ficam... E aí o moço lá, o dono da panificadora, falou, não, eu vou pra casa. Aí eu almoço e aí eu durmo. E depois eu volto. Não é interessante? Essa pausa. E voltou depois. A gente teve que fazer o exercício e depois voltamos e deu tudo certo. A Priscila estava falando aqui com a gente antes de nós começarmos, desse aumento dos índices de mulheres com TPMs fortíssimas, chegando à ideação suicida, né, alguns casos mais graves. Isso sempre existiu, mas em menor número, mas tem aumentado o número. E ela citou agora há pouco isso. Aí eu estou conectando uma coisa na outra, eu não... de repente vale a pena mergulhar nesses estudos e entender melhor. Mas uma conjectura, será que esse aumento dessas TPMs tão bravas assim, tão, né? Transtorno, são pré-disfórico menstrual. Se tornou um transtorno, né? Está descrito como um transtorno, inclusive. Será que isso não tem a ver com o fato da gente estar desrespeitando as nossas pausas? Com certeza, eu creio. Porque o período menstrual, essa coisa dos nossos ciclos, né? Então, o período menstrual é um período da gente desaguar, da gente pôr pra fora, tá saindo sangue, mas o que mais que tá saindo? O que mais que eu tenho que desaguar? O que eu tenho que deixar sair? E aí, de repente, eu não posso deixar sair porque eu tenho que me conter. Eu tenho que me conter porque eu não tenho tempo. Porque eu deixar sair, o desaguar, requer tempo para si. E aí eu não tenho esse tempo. Eu não posso fechar minha padaria por 2, 3 horas. Não pegou essa? Fechar a padaria. Fechar a padaria. Tudo bem, né? Quem pegou, quem pegou. Innocentezinha. Deixa ela, inocente. Não, muito quinta série. Ai, gente, a minha quinta série tá muito ativada. Então você não pode fechar sua padaria. 2, 3 horas. Depois a gente explica, Priscila. Gente, quem entender, seja sincero, coloca nos comentários. Porque assim, Bota aí, gente. a quinta série Baixa baixou pra ajudar a Priscila a entender. Me ajudem a entender essa piada de quinta série. Ai, gente, eu criei uma filha tão inocente, Tranquila, Priscila, tranquila. Mas olha, besterol à parte, não é a falta de tempo. Por exemplo, quando eu passei a enfrentar dificuldades, né, no processo a vida como um todo, né? Então, a vida profissional estava tumultuada, na maternidade, meu filho mais velho, né, dando tia, era tanta coisa para eu fazer, houve um período que estava tão denso e tão intenso que eu não tinha tempo mesmo. E foi em 2015 eu comecei a ter síndrome do pânico. Olha só. Eu só não desenvolvi a síndrome completa, né? Eu não fiz o quadro completo de síndrome do pânico, porque sabedora, né, do que se tratava, eu percebi rápido e procurei ajuda rápido. Foi a primeira vez na minha vida que eu tomei medicação psiquiátrica. Eu nunca tinha. Até então, até 2015, eu nunca tinha tido necessidade de usar nenhum tipo de medicação psiquiátrica, nem antidepressivo, nem ansiolítico, nenhum tipo. Mas ali em 2015 foi quando pela primeira vez eu tomei medicação psiquiátrica. Era um momento muito desafiador, eu viajava muito, então eu saía de Goiânia numa quarta e voltava numa segunda. E eu fazia isso 3 semanas por mês. Tinha mês que eu fazia 2, mas tinha mês que eu fazia 4. Não tinha mês que eu viajava toda semana. Não tinha final de semana. Mas em geral eram 3 semanas por mês, ministrando treinamento em várias capitais do país. E aquela coisa de estar com uma carga de ansiedade muito grande, e ir para o aeroporto, pegar avião sozinha, aquilo foi muito pesado.
Então eu precisei entrar com a medicação psiquiátrica porque aquilo estava muito fora de controle. Sozinha num hotel, né, lá na Bahia, lá em Belo Horizonte, lá nos Cafundó dos Quincas. E aí eu me percebia sozinha e vinha aquela ansiedade, aquela tensão no meio da madrugada. E eu pensava, meu Deus, se eu precisar voltar para casa agora não tem jeito. Porque agora eu não tenho voo para voltar para casa. Não é como pegar um carro e voar atrás. E aquela tensão tão forte, eu precisei de medicação para controlar aquilo. Mas quando eu paro para olhar para aquela minha experiência, eu estava extremamente sobrecarregada. Uma loucura, né, Márcia? De repente eu estava lá dando aula e recebi uma mensagem no celular porque o bicho estava pegando em casa. E aquela pressão psicológica, ter que atender as minhas agendas, né? Porque eu viajava ministrando treinamento, mas eu atendia pacientes, chegava em Goiânia, tinha as minhas demandas da clínica em Goiânia também, e todas as outras demandas. Atender a tudo aquilo sem pausa me levou à loucura. Adoecedor, né? A síndrome do pânico foi a forma como o meu organismo encontrou de encaminhar. Eu penso, de qualquer maneira, eu fico muito feliz, porque antes um pânico do que uma psicossomatização. Então foi um caminho de adoecer, mas com mais recurso. Mas uma e pausa o seu, faz falta. A sua mente te dizendo, né? Precisa de pausa. Precisa de Você pausa. né? Precisou de chegar a esse extremo para você entender que precisava dessa pausa, né? Não sei se você lembra que teve um dia, foi justamente nesse período que eu estava mal, que a gente foi para Caldas Novas, eu, você e seu pai. Nós três, acho que a gente ficou um final de semana em Caldas Novas. Não lembrava, não. Não, a gente estava morando no apartamento do setor oeste, aqui no Long Beach. Só o Frederico, não sei por que motivo não foi, fomos nós três, a gente passou um final de semana. Foi assim, né, era o momento de pausar. De pausar. Né? Necessário. Mas eu já estava tão acelerada, eu estava tão angustiada, e foi um final de semana gostoso, mas eu me lembro que quando nós entramos em Goiânia, Voltou. eu comecei a ter crise de pânico. Olha só. Liguei para eu tomei a dose inicial, naquele momento eu estava fazendo o controle SOS com Rivotril, tomei a dose de Rivotril indicada, meu coração parecia que ia explodir no meu peito. Eu sabia que não era um problema cardíaco, né? Já tinha essa consciência, então não fui para o pronto-socorro, senão teria ido. Eu lembro que quando a gente chegou no apartamento, nada passava. Aí eu liguei para a psiquiatra e ela falou assim, não, pode aumentar, triplicar a dose. Eu tripliquei a dose, e com a dose triplicada foi que meu coração voltou a estabilizar, o corpo voltou a estabilizar, e eu estava vindo de uma pausa. Olha só. Mas tava entrando em um processo, em uma rotina que você sabia que não ia ter tão cedo, né? Isso. Eu estava voltando da pausa, e quando foi incrível, gente, nós entramos em Goiânia. Quando a gente entrou em Goiânia, Entrou na realidade. meu coração, e eu passando mal. Gostei muito de lembrar. Eu acho que seria interessante a gente... Eu vou ler alguns artigos, porque eu tô tendo muitas pacientes, eu acho que eu tô com umas 4 pacientes que ou tá em processo de diagnóstico desse transtorno, ou já foram diagnosticadas com esse transtorno. Sem contar em outras pessoas que eu conheço, amigas, né, que eu conheço, que têm esse diagnóstico. Mas eu vou dar uma lida em alguns artigos, aí quem sabe no próximo podcast eu já consigo trazer algumas informações a respeito, mas o interessante, parando para pensar aqui agora nos casos, é que em todos eles algo se assemelha. Essa tentativa constante de controle de tudo ao redor, sabe? Essa máscara que todas elas tentavam usar da onipotência, sabe? De que conseguiam Eu resolvo tudo. E não só aquilo que estava fora, mas aquilo que estava dentro. Então, as águas internas das emoções nunca escorriam. Então, as emoções que elas sentiam nunca eram permitidas ser sentidas por elas próprias, sabe? Então, nessas pacientes que eu tenho acompanhado, uma dos caminhos que eu tenho tomado com elas é essa auto-permissão, né? Se permitir sentir, se permitir chorar, se permitir ser elas próprias. E é interessante, porque ontem foi o Dia das Crianças, né? E uma coisa que eu tenho, junto com essas pacientes, tentado fazer muito uma conexão, é delas com a versão delas crianças. Isso. Encontrar a criança interior. Então se reconectar com a criança, porque
Normalmente, pelo menos a gente, às vezes a criança ela realmente foi muito adoecida e a gente encontra uma criança que era mais rígida, né? Mas antes desse processo de adoecimento, a criança ela tem essa espontaneidade, né? Então, essa liberdade de sentir, tô com raiva, eu falo mesmo, te achei feia, eu vou falar. Eu tô feliz, nossa, mas é pra todo mundo ver a minha alegria. Então tem essa espontaneidade. E durante esse processo, essas pacientes foram se perdendo de si, se perdendo dessa criança. Então, um outro caminho que eu tenho tido com elas é esse, essa reconexão com a versão criança-adolescente. E você fez ontem aquela postagem, né? Ela fez uma postagem, gente, deu uma fotinha, várias fotinhas dela criança, uma fotinha dela adulta, mas ela adulta com a cara de criança. Com a cara de quem vai fazer coisa errada. Não, eu tava com algodão doce, comendo algodão doce. Então eu achei aquela foto, ficou muito legal aquela montagem, porque o que eu vivo falando, e eu falo isso que eu atendo muita criança também, então eu percebo quando o paciente adulto chega e quando esse adulto chega e por trás do adulto tem uma criança ferida, né? Mas aquela foto que você mostrou mostra a criança que tá nas outras imagens viva ali, né? Super empolgada com o algodão doce na mão. Então eu acho que essa reconexão, né? Sim. Eu vou dar uma pesquisada, igual eu disse, pra poder ver mais sobre essa questão. Sim. Por um ponto de vista até mais orgânico também, né? Sim. Mas de qualquer forma, dentro dessa navegando aqui no simbolismo, é o não permitir as águas vazarem. Sim. Né? Porque sangue é líquido, é água, é deixar sair. Né? A limpeza do útero é uma experiência tão poderosa. Mas hoje em dia não tem até aquele movimento para cessar? Que não sai sangue mais? Tem vários, né? Você tem que estancar. Né? E é um movimento assim, que quando a gente olha por trás, né? Num âmbito maior, me entendam, nada contra. Não. Nada contra, não é cada isso. um vai fazendo suas escolhas, tá tudo certo. Mas quando a gente faz uma análise global, o que está acontecendo com esse grupo de mulheres que não querem sangrar? Por que eu tenho que estancar o meu sangue? Por que eu não posso permitir que flua? Por que eu não posso permitir um órgão que todo mês fluir mais? O que está por trás dessa ideia? Né? Quando eu estava fazendo o curso de formação em análise junguiana em Brasília, a equipe vinha de São Paulo e ministrava o treinamento em Brasília. Era uma época que estava muito na moda bata. As mulheres estavam usando muita bata, com as batinhas indianas, né? Então pega aqui e daqui solta, né? E aí um dia uma das professoras, a Simone Magaldi, lançou pra gente essa pergunta e foi assim, gente, foi muito forte. Ela falou assim, o que tá acontecendo? Que essa mulherada tá tudo grávida. Porque bata é coisa de grávida. O que tá acontecendo? Que tá todo mundo grávido. Essa onda do bebê reborn, né? O que tá acontecendo? Tá todo mundo com bebê reborn. Então quando você olha uma tendência muito forte, você precisa analisar o simbolismo por trás disso. Da chupeta também. Da chupeta. Chupeta também, né? Adultos a chupeta, tá muito forte. Sim. Voltou aí. Para as pessoas, para acalmarem, para ter bem-estar, então voltaram a usar chupeta. Adultos usando chupeta. Essas ondas, elas nos fazem pensar. Por que eu não me permito? Né? Qual que é a dificuldade? Porque para deixar vazar, tem que pausar. Sim. Fala daquele vídeo que você me mostrou hoje, das mulheres lá de uma tribo, não sei qual, o que elas fazem com a mulher enlutada. Verdade. Nossa, depois tem que mostrar. Forte. Não vi esse forte. Como é? É um vídeo de várias mulheres cantando uma música, assim, aquela música bem ritualística, assim, uma música tribal, né? Bem forte. Tá. E aí na cabeça delas, elas pegaram um monte de saquinho de plástico, sabe? E amarrou vários assim, então ficou um saquinho aqui na frente, dois aqui na lateral, um aqui atrás. E todos os saquinhos são furados. Então, pequenos furos. Pequenos furinhos, Então tem água lá dentro, mas a água fica escorrendo. E aí eu achei muito interessante, eu fui ler, tinha uma legenda, né? E elas estão na beira de um rio também, portanto, elas estão sentadas, tem a água que escorre da cabeça delas pelo saquinho furado, mas elas estão sentadas na beira de um rio, com a água do rio correndo. Mas elas estão num barquinho, não é? Será que elas estão num barquinho? Pode ser que elas estejam no meio do rio, não sei. Mas tem um rio, tem um rio. E é uma tribo, né? São mulheres indígenas. São todas mulheres, E cantando essa música assim, muito bonita. E aí eu fui ler a legenda, e na legenda explicava que aquilo ali era um ritual feito nessa tribo, que eu não sei falar agora o nome da tribo, nem de que país que é também, não sei.
feito para mulheres que acabaram de perder alguém, que estão passando pelo processo de luto. Então elas se unem, fazem esse ritual com a mulher música enlutada e com a água escorrendo. O simbolismo da água escorrendo é para poder mostrar para aquela mulher que está passando pelo processo de luto que a vida ainda continua fluindo. Que apesar daquela situação daquela dor, a vida continua fluindo. E que juntas elas podem passar por esse processo. Nossa, que forte. Ah, é lindo. Nossa, eu tô É arrepiada. lindo. Elas cantando, é uma coisa assim muito forte. É uma Depois mistura manda de... pra gente esse vídeo Eu vou mandar. que a gente disponibiliza, É uma né? mistura da letra, né, da música, e tem momentos que ela só, sabe, fica assim, só... Tipo sussurrado, não é sussurrado, é qual nome que dá pra isso? Fica assim, Se fosse gato, seria ronronar. tipo ronronar. Sussurrar mesmo. Não é sussurrar mesmo. Inclusive, sabe esse negócio de a gente ficar fazendo assim, ó? Acalma. Não é cantarolando. Tem um nome que eu não tô lembrando, gente, quem lembrar escreve aí. Mas existem estudos comprovando que você ficar cantando músicas desse jeito ajuda a acalmar o seu sistema límbico. O límbico. É porque remete o cérebro a uma experiência primitiva de tranquilidade. Então, Provavelmente remete a quando você estava ali no útero, né? sim, É Coração, possível, sons bem né? primitivos, né? sons bem Sons bem primitivos. organismo, né? Sons bem primitivos. Eu já vi pra acalmar bebê, né? Tem É assim que você vai. aquele ruído. A gente Você não canta, ninar, né? Ninar. Isso. É só. É. Esse nome que não tá lembrando que é ronronar. Gente, que agonia! Ronronar de gente. Ai, porque nós somos gatinhas. Nós estamos ronronando. E o ronronar do gato não é pra acalmar? Deve Não, ser. ele ronrona É. quando ele tá sentindo prazer, né? Mas eu não sei se ele faz isso pra Não, mas quando ele tá sentindo prazer, não ronrona, não. É uma gritaria no telhado, não é? Mas Não, é outro mulher. prazer. É outro prazer. Bebê. Outro. Prazer, né? Eu já vi com O outro prazer ele grita. Mas esse prazer é mais suave. Ele grita, não é porque ele sente prazer. então Ele tá sentindo dor. Ah, é? Você grita? Você sabe que Não. machuca a fêmea. Sério? Sério. Todos os felinos, eu não sei se é a palavra todos, né? Eu não sei se é 100% dos felinos, mas a maior parte, leão também é assim. A fêmea sempre está machucada. Olha só. Vocês Sério? não sabiam disso? Eles Não. não têm um prazerzinho, a gente Não, não já eles não. É grito de dor. É grito de dor. Ai, tô decepcionada. Poxa vida. Ai, não sei porque que a gente entrou nesse assunto. Mas eu me decepcionei. Broxou. Acabou de broxar esse tema pra mim. Porque assim, né, existia toda uma fantasia em cima dos gritos do telhado. Que prazer absoluto deve estar ali, né? E não é? Priscila, você jogou um balde. Vou beber água. Vamos beber água. Tudo certo. Beber água, Gente, nós ainda não conseguimos o patrocínio do energético, então por enquanto é só na água mesmo. Ó, mas a gente hoje continua esperando. Hoje pelo menos eu não bocejei nenhuma vez. Ou será que eu bocejei? Eu não lembro. Nem eu, Não, você tá bem. Eu acho que Você não. tá descansada, Aquele né? dia que eu tava Aquele muito dia, bem. Tá bem. aquele dia teve uma Eu história. acho que a minha pressão tava baixa aquele dia. Tá, bom, Tá bom. vamos continuar. Vamos continuar. É verdade, gente. Vamos retomar, né? Mas assim, Estava gente, dizendo. sobre essa questão de menstruação, esse negócio é um tema interessante, né? Porque assim, Muito, Priscila. quando eu casei, não logo no início do casamento, mas um dos métodos contraceptivos que eu optei por usar foi o Implanon. O Implanon, pra quem não sabe, é um chipzinho que você coloca no braço, né? Ele tem duração aí de 3 anos e durante 3 anos ele fica liberando uma quantidade bem pequenininha de hormônio. Tanto que, por exemplo, quando você tira, amanhã você já pode engravidar, se quiser. Você tirou hoje, amanhã, se tivesse teoricamente no período certo, você já engravidaria. Mas, nossa, esse negócio causa uma confusão no meu organismo, meu Deus do céu. E quando foi chegando mais pro final do 3º ano, que como eu disse, são 3 anos de funcionamento, o negócio se regulou e foi virando uma nhaca que eu não aguentei e tive que tirar. E uma das questões que ele trouxe pra mim de desconforto foi que a minha menstruação ela ficou desregulada. Que não era mais nem menstruação, né? Era sangramento constante de escape, assim, sabe? Não era mais realmente aquele ciclo menstrual certinho, todo mês. Meu ciclo sempre foi certinho, nunca tive problema com relação a Ficou isso. tudo desregulado. Ficou tudo desregulado. Não, era uma nhaca. Que transtorno.
E aí quando eu tirei, teve até um dia, eu não sei se você lembra, mãe, de eu ter falado pra você. Quando eu tirei, o meu ciclo voltou ao normal. E aí um dia, eu não tava esperando que ia descer naquele dia, e desceu. E aí eu fui procurar a mamãe desesperada, procurando absorvente. E aí eu falei, nossa, graças a Deus, eu nunca achei que eu ia ficar feliz pra minha menstruação voltar e voltar ao normal. Mas é uma sensação de alívio, por finalmente o meu organismo voltar a funcionar normalmente. Porque agora tem Deixa data. fluir. Isso. Então agora tem início, processo, tem fim, e acaba. E aí eu sei que agora é só mês que vem. Então o Implanon, ele me deu esse desconforto com o meu organismo que eu nunca tinha tido. Eu nunca senti desconforto por ter um útero, eu nunca senti desconforto por ser mulher, por ter esses processos, por menstruar, né? E aí pela primeira vez eu tava sentindo aquela sensação de mal-estar. Mas quebrou o seu ciclo, né? Sim. Nós somos cíclicas, a mulher é cíclica. Então, quebrou o seu ciclo, você perdeu a identidade. O que vai acontecer agora? Exatamente, não sei. Não sei. Mas eu acho que isso é mais uma vez, essa história que eu trouxe minha, que eu vivenciei, é mais uma vez uma representação, pode usar como metáfora, né, pra essa desconexão. Sim. Sim. Desconexão que nós... com a nossa com nós identidade, mesmos, né? com o nosso corpo. Que muitas vezes a rotina acaba nos causando. Que como é uma rotina que é feita sem prestar atenção, que não é que a gente não tem que trabalhar, que a nossa rotina não tem que ser corrida. A questão não é essa, mas é fazer isso com a consciência de que a falta de contato com si mesma, né, de maneira descuidada, vai te levar para essa desconexão. Sim, Né? é isso que eu tô falando, assim, não é que não tem que trabalhar, que ser corrido. Olha como é diferente. Eu posso ter 1 hora de almoço, não tô falando 1 hora de intervalo, tô falando 1 hora para comer. E sentar por 1 hora diante do prato, com o celular ligado, e ser 1 hora de desconexão. Sim. Eu posso ter 10 minutos de almoço, senão você vai engolir, né? 10 minutos, vou engolir. E tem dia que é assim mesmo. Eu posso ter 10 minutos e aqueles 10 minutos eu estar inteira, eu perceber cada mastigação feita. O nome presente. Isso, o nome para isso é mindfulness, né? O que é a técnica do mindfulness? É você estar 100% presente no aqui e agora. Então, a questão não é, vamos ter uma vida suave, vamos trabalhar pouco. Olha, você quer, ok, não combina comigo. Eu sou uma mulher muito ativa, sempre fui. Acho assim, se eu tivesse que ser uma funcionária pública, de trabalhar 6 horas e o resto do tempo, eu ia inventar. Não combina. Cada um com o seu estilo. Não é trabalhar pouco, não é ter uma rotina suave, não é sobre isso. É sobre se perceber presente em cada momento, se fazer presente em cada momento. Porque a Carmen poderia ter tirado 1 semana de pausa e não ter pausa. Sim. Sim. A gente vê essa situação aí também muito com as mulheres no papel de mãe, né? Boa. Que trabalham fora, que precisam trabalhar fora, uma certa culpa, né? E o tempo com os filhos, Sim. né? Aí muitas eu vou, entro em crise, né? Vou ter que deixar então o trabalho, dedicar mais tempo. E a gente até costuma dizer, né? Que tempo é esse que você está tendo, né? Como é esse tempo? É um tempo de qualidade, né? Sim. Que não necessariamente você precisa deixar a sua carreira, deixar tudo, né? Por conta da família, mas é saber, né? Como distribuir, o estar ali presente, né? O momento. Sim, eu tô pensando até aí, né? Na medida que eu vou atendendo as demandas que me são impostas, eu tenho que trabalhar porque eu tenho que fazer dinheiro. Eu tenho que ficar em casa porque senão eu não vou ser uma boa mãe e os meninos vão desandar na vida. Eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. A gente é levado. E se eu tô sendo levada é porque eu não tô olhando pra minha verdade. Qual é a minha verdade? Tem uma história que a avó Geraldo me contava muito, de um senhorzinho, um velhinho, morava lá na roça, arredeci. E aí, a última coisa que eles tinham era um burro. E aí ele resolveu vender o burro para fazer dinheiro, porque eles estavam numa condição realmente muito difícil. E tinha que levar para a feira era muito longe, ele chama o neto para ir junto, para poder chegar nessa feira. Era uma viagem. Aí eles saem, né, e os dois montam no burro e vão para viajar. E chega no primeiro vilarejo, que é bem próximo da roça onde eles moram, já encontram o primeiro homem na rua, o compadre. Compadre, como é que você tá? Eu tô bem não,
preciso vender meu burro. Ah, mas eu tô indo pra feira tal assim, pra poder vender o burro. Nossa, compadre, mas assim, a viagem é longa, né? Você e seu neto montado no burro, corre o risco do burro chegar lá meio magoado, né? E aí você não vai conseguir o dinheiro certo no burro. Então, ele falou, nossa, mas compadre, obrigado por ter me dado essa, né? Me fez pensar, tem toda a razão, tem que poupar o burro. Aí bota o menino, vai você, falando, você vai vir, né? Aí o burro não vai ficar magoado. O menino, o burro não tá do burro. Vai, chega na próxima cidade, lá já ninguém conhece. E aí o povo, mas essa molecada de hoje em dia, né? Onde já se viu uma coisa dessa? Coitado do velho, andando a pé, quanto esse moleque, onde andar? E aí, nossa, coitado, o menino desce do burro, morrendo de vergonha. Vovô, tem razão. Aí o vô vira e fala assim, nossa, meu neto, bem que eu tô cansado mesmo. Sobe o velho no burro, o menino desce e vai puxando o burro estrada fora. Chega na terceira cidade, lá tinha conselho tutelar. Nossa! O velho foi mal. Muito mal. Gente, o velho quase foi preso. Primeiro quase foi linchado, porque onde já se viu maltrato, né, do menor, né? O pobre do menino, franzino, com as perninhas fracas, devia estar passando fome, né? Puxando o burro com um velho desse em cima do burro. E aí ele se desculpa e desce desse burro e mais que depressa sai daquela cidade. Meu neto, o que nós achamos fazer com a boca do povo? Ninguém sobe no burro. Ninguém sobe do burro, que assim ninguém há de falar nada. E vão os dois a pé, puxando o burro. Chega na última cidade, que ainda não é a cidade da feira. Da feira. Ainda não é. Aí o povo, nossa, estão vindo de onde? Ele fala, nossa, muito longe, estão indo pra onde? Nossa, ainda tem... E estão andando a pé por quê? Não, é pra pode não magoar o burro, que nós queremos vender o burro, não é pra poder pegar um preço melhor no burro, o povo cai na gargalhada. Como assim? 2 burros mais burros que o burro. Pois não vê que burro é animal de carga. Então os dois andando a pé, gente. Quando podia estar montado no burro, os dois. O burro não vai ficar doente, porque ele foi feito para carregar a carga. Aí o velho escuta aquilo, aquela chacota em cima deles, né? Ele fala, meu neto, como é que nós há de fazer com a boca do povo? Só nos resta agora carregar o burro no lombo. Porque de tudo eles só não tinham tentado carregar o burro, né? E essa história, que é uma história da minha infância, sempre me traz esse entendimento de sabedoria. Todas as vezes que eu olho para fora, tentando atender a demanda alheia, algo vai dar errado. Mas se eu não pauso para saber qual é a minha demanda, eu só vou atender a alheia, porque eu não sei qual que é a minha. Então a mulher que demanda serve. A mulher que fica em casa para cuidar dos filhos, porque ela está atendendo a demanda de que a sogra disse, a mãe disse, o marido disse, a sociedade disse que mãe que é mãe tem que ficar em casa e cuidar. Se ela está fazendo isso para atender essa demanda, mas qual que é a demanda real do coração dela? Né? Ela é mulher para ficar em casa ou ela é mulher para sair para trabalhar? Quem ela é? Todas as vezes que eu faço atendendo a demanda alheia, acho que se for pensar até nessa sua história, né, filha, que você colocou do Implanon, né? Você colocou. Agora você já sabe que ele não atende a sua demanda. Vai pôr de novo? Não. Jamais. Inclusive, quem chega em mim perguntando da experiência, eu sou bem clara, porque ninguém me avisou, né? Eu não sabia que era assim. Quem conversou comigo sobre fez a maior propaganda disso, né? Agora, sim. Talvez pra ela, né? Não, mas depois eu descobri, vivia as mesmas coisas. Mas olha só. Olha, não contou fez uma propaganda, então. Não você vai escutando coisas e você vai agindo de acordo com as coisas que você escuta. Agora, quando você faz a pausa e olha para a sua realidade, aí você faz a sua escolha. A sua escolha de acordo com o que é, né, real para você. Isso. Bocejou. Por favor, cadê? Nosso patrocínio. Cadê o patrocínio? Quer patrocínio do energético? Energético, estamos Nossa, precisando. não foi energético aqueles cafezinho das Arábias. Cafézinho das Arábias. Também quero. Eu tô vendo lá em Japaratinga. Cafézinho das Arábias. Cafezinho das Arábias, 100% arábia. Gente, ela foi fazer a pausa dela em Japaratinga. Você vai falar o nome desse negócio. Deve ser um animal, Japaratinga. Japaratinga, Lagoas. Recomendo muito, tá, gente? Resort Japaratinga. All inclusive? All inclusive. Com cafezinho das Arábias. Meu Deus.
top isso, gente, não tem nem que falar. Não Assim, tem tem que que ser saber um se outro manda pra gente podcast. cafezinho. Nossa, Mas demais, barato, demais. né? Tem que ser um outro podcast pra falar dessa viagem, porque foi surreal. Surreal de boa. Que maravilha. Essa foi a minha pausa desse ano, gente. Ai, Gente, só tá eu que vendo? tive pausa esse ano aí. Que porra. Gente, quem foi, como é que fala? Que trabalha com. Tiver empresa de. Alguém ajuda, gente? De quê? De viagem, Ah, de viagem. de turismo, né? Já providencia uma parceria parceria. pra oferecer pra quem ainda não Não, fez pra a quem ainda viagem. não fez a pausa desse Por ano. favor, ainda. estou à disposição. Vamos fazer uma pausa, dar uma pausa pra ela, né? Ótima ideia. Pausa. Eu tava gravando Ah, as aulas, né? Vou lançar agora por Só. esses dias. demais, gente. Eu vi. Maravilhoso. Tá show Né? mesmo. Aprovado. É. Tá show, Tá. tá? Caminhando de Nossa. volta para mim mesma. 13 passos para o resgate da mulher selvagem. Incrível. Por favor, vejam. Viram? Maravilhoso. Tá show. Tá show mesmo. E assim, gente, são 13 papéis, né? Um mergulho. Se você fizer disso um momento terapêutico, vai ser vendido por um valor simbólico. De verdade, eu me propus a oferecer esse conteúdo por um valor simbólico. Mas vai ser um mergulho. Talvez você caminhe nesses 13 passos aquilo que você em um ano de terapia não caminhou. Né? Porque na terapia a gente vai solto. Não é que a terapia não é boa, a terapia é ótima, mas às vezes a gente vai solto. E ali, como é um mergulho direcionado, você acaba sendo meio que conduzida para olhar para coisas que na terapia você foge de olhar. Enfim. Mas me lembrando que um dos cases que eu trouxe ao gravar o curso foi de uma paciente muitos anos atrás, que a tarefa de casa que eu dei para ela da terapia foi ela tomar banho. E não é que ela não tivesse uma boa higiene. De novo. De novo. Ai, meu Começou, Deus. Deus. E não é que ela não tivesse uma boa higiene, não era nada disso. Ela tinha 2 crianças pequenas e ela não tinha tempo para ela. Né? Ela não tinha essa pausa para ela. Ela usava o banheiro de porta aberta porque os meninos estavam o tempo todo lá. Todo lá. E ele disse, olha, você vai fazer o seguinte, essa semana você vai pôr o seu marido para cuidar dos meninos, vai mandar os meninos para casa da sua mãe, eu não sei, você se organiza, porque eu quero que pelo menos um banho, no mínimo, de 30 minutos. Menos de 30 minutos deu certo. Então vai lavar o cabelo, vai hidratar o cabelo, eu não sei, vai lixar os pés, vai higienizar as unhas, eu não sei o que você vai inventar para 30 minutos. Mas você fica 30 minutos no banho. Vai ir mais, não é só o banho, sai do banho, vai ter que se enxugar. Você tem que sentir a toalha passando por cada centímetro do seu corpo. Um carinho com ela mesma, né? Um tempo pra ela mesma. Eu perguntei pra ela, você ainda lembra que existe, que tem que enxugar no meio dos dedos? Ela não lembra nem que eu tenho dedo. Tão desconectada desse corpo, né? Nessa só. experiência da maternidade com crianças muito pequenas. O mais novo tinha um aninho, 1 ano e meio. E tem que passar hidratante no final, tem que hidratar o corpo. E essa mulher volta para a sessão depois desse ritual e ela volta transformada. Porque foi um momento que ela redescobriu que existia um corpo com necessidade, que existia um corpo com potencial de prazer, né? E que ela merecia, no mínimo, um banho. Um banho. Olha só. Coisa, né? Nem que seja a pausa de um banho. Coisa Forte, tão né? simples, né? Muito forte. E forte. E aí, mas aí é interessante porque você fala desse caso, volta pra conversa lá no início do nosso podcast de hoje, sobre o contato com as coisas simples da natureza. Sim, verdade, Priscila. Na hora que você falou da sua Sim. viagem, que eu falei no vídeo que eu Viagem. tinha assistido, essa reconexão com as coisas simples da natureza. Porque nós também somos natureza, né? A gente fala de natureza como se fosse só matos, animais, Não, mas nós nós somos natureza. Nós somos né? parte Nós disso. somos animais também, né? Nós fazemos parte disso. Até a própria, lá em casa eu tive a experiência de fazer um pequeno jardim. Aham. Então eu tenho um espaço lá bem pequeno e falei, peraí, eu vou fazer desse espaço aqui o meu cantinho do descanso. Né? Comprei um monte de plantinha, não tinha muita prática com plantinha. E as plantinhas, precisa ver. Cada uma tem uma personalidade. Uma gosta de água, outra não gosta de água, outra gosta daquilo, outra gosta Que difícil! Aí você conversa com elas. converso com ela e fui construindo esse espaço, né? Então, eu tenho esse espaço que quando a coisa tá um pouco mais
sem paz, né? Vamos dizer assim, com a correria do dia a dia, com os diversos papéis ali que a gente, né, tem que dar conta, acha que tem que dar conta. E vou ali pro meu cantinho, botei uma rede, botei uma cadeira de balanço. Nossa, delícia. E ficou uma delícia. As pessoas vão lá em casa e falam, nossa, deixa eu ficar aqui. Nós vamos gravar um podcast lá. Vamos! Vocês Vamos vão gravar um ver podcast lá. Maravilhoso. E ficou assim, tá cheio de verde, tem lá umas coisinhas, ficou muito gostoso. Ai, que delícia. Então é um lugar Esse espaço de onde... descompressão. Isso, meu espaço de descompressão. É um espaço onde eu tenho pra ir. Nem que eu fique ali 10 minutinhos, mas é os 10 minutinhos, ufa, pra Gente, sentir a minha forte. respiração, né? E Que legal, vou ler até né? uma fontezinha lá que eu mesma criei. Que bonitinho. Precisa ver, sério, bonitinho mesmo. Depois a gente vai gravar lá. Eu quero Então, muito gostoso. Então, assim, como o Pri, né, tava dizendo, eu saí uma semana para ficar na natureza, para descansar. Mas a gente pode ter nesses pequenos, né? O nosso espaço de natureza para acessar com mais nosso facilidade. espaço, isso. Então, Perfeito. que gostoso que foi ali, né? Então, às vezes eu vejo, eu não tenho como ainda fazer essa viagem, ficar uma semana, ficar, né? E lá tá pronto, mesmo, já Paratinga ainda, né? Mas faz ali, uma plantinha só, um vasinho só, né? Mas é isso, né, Márcia, que você estava dizendo, estar ali, no aqui e o agora, presença, sentindo, É a sua né? pausa. A sua pausa é muito necessário. E hoje em dia a gente perdeu muito isso, né? É tudo muito urgente, é tudo para ontem. E a gente esqueceu que o corpo precisa. Tem aquela música, né? Massa lá, como é que é a música? Que fala da Qual, pausa. do Lenine? Do Lenine, não é? Lenine, tem. Lenine, não tem uma música que fala de pausa? Sim. Mais de pausa. Não vou lembrar agora, mas É. ela tá na minha cabeça, tô conseguindo cantar. Coloquei, Tá produção. precisando de pausa. Cadê? né? Pega o seu celular lá, vamos pôr uma música do Lenine. Não, mas fala a produção, vai colocar. Vai colocar, coloca aí. Silêncio pra música tocar. Escutaram? Se você não escutou, tá tendo problema aí no seu Procura No hack aí de a fé. música do Lenine, pausa. A hora que a Carmen estava falando da experiência dela, que eu usei o termo descompressão, me veio aqui uma imagem muito poderosa. Qual? Quando os mergulhadores mergulham em grande profundidade, com máscaras, né, de oxigênio e tal, quando eles descem em grande profundidade, eles precisam subir devagar. Devagar. E eles precisam ir dando pausas na subida. Tem que ser marcado. De tanto em tanto tempo, ele tem que pausar. Para o corpo acostumar, porque ele desce, aí quando ele desce muito, a pressão lá embaixo é muito intensa. A pressão é intensa demais. Se você volta de uma vez para um espaço com menos pressão, que é aqui fora, você pode ter vários problemas, inclusive ela embolia pulmonar, e a pessoa pode morrer assim imediatamente. Né? Inclusive acontece muitos casos de mortes porque o mergulhador não deu essas pausas. Agora, olha como isso fala da nossa vida. Nós descemos em espaços de grande pressão. Sim. O ambiente de trabalho, Sim. Família. a família, o desafio com os filhos, as brigas com o marido. Tem gente, às vezes está escutando aqui, a gente está passando por crise do casamento. Sim. Qual é o tamanho da pressão que uma mulher vive quando ela descobre que o marido a está traindo? Nossa. Qual que é o tamanho dessa pressão? Qual que é o tamanho de uma pressão que uma mulher vive quando descobre que alguém que ela ama está com uma doença cujo o prognóstico possível é morte, se não for por milagre? Qual que é o nível de pressão que uma mulher passa com os filhos adolescentes bancando terror? Uau. Nossa. É muita pressão. Você desce lá no fundo do mar. É muita pressão. Muita pressão. Se você sobe sem dar pausa, Vai dar ruim. olha como isso é sério. Então é a gente buscando na própria natureza externa o entendimento da nossa natureza interna. Quanto maior a pressão você vive, mais você precisa de espaço de descompressão. Você precisa de um espaço de descompressão para manter-se saudável. Qual é o seu espaço de descompressão? A Carmen montou um jardinzinho dela na casa dela, é o espaço de descompressão dela. Sim. Olha que legal. Sim. Né? Eu tenho meu espaço de descompressão. Eu aprendi alguns rituais. Um deles é um ritual indiano que você acende o fogo no nascer do sol. Você pode fazer isso no pôr do sol. Né?
faz parte das práticas de Tantra, do curso que eu fiz de Tantra. E é um momento de meditação. E olhar pro fogo, gente, o fogo é muito poderoso, né? Você lembra quando a gente era criança que a gente ficava ali? Amava, né? Brincar com fogo. As festas juninas, as fogueiras. Sim, né? Porque o fogo, ele gera pra gente aquela sensação gostosa. Então você fica ali meditando, escutando uma música e vendo o fogo. O fogo, ele traz a gente pra uma centralidade. Então, por exemplo, esse ritual do fogo, pra mim, o chá, uma outra coisa que eu amo, né? Aí todo sábado, eu comecei sábado Falar agora. nisso, vejam lá, né? Tem postagem, Tem né? postagem, Do chá. tem Vejam, postagem. tá maravilhosa. Né? Comecei agora, não sei quando você está assistindo esse vídeo, que vai ficar aí na rede, mas É mesmo, começamos mas tem em do chá. outubro, dia 11 de outubro foi a primeira postagem, foi o chá do sol, que é o chá de gengibre. E o momento de fazer um chá, de tomar um chá, é um momento de descompressão. Então, a gente precisa de espaço de descompressão. Se você sai da grande pressão e já vem direto para a superfície, é morte. É morte. Nesse caso, morte simbólica. São as doenças psicossomáticas, são as doenças psicológicas, às vezes as doenças psiquiátricas. Sim. Né? Sim. Mas se eu crio meu espaço de descompressão, qual que é aquele seu espaço de descompressão? Pois é, eu tava pensando aqui. Eu acho que o meu espaço de descompressão, e geralmente ele está relacionado a me conectar com a minha criança. Porque, inclusive, é uma coisa que eu já comentei aqui mais cedo, né? E que eu oriento muito os meus pacientes a essa reconexão. Então, assim, assistir um desenho que eu assisti quando eu era criança. Eu agora comprei Bobbie Goods, gente. Eu entrei na aula. Eu comprei o Bobbie Goods, aí meu esposo me deu as canetinhas. Que 120 canetinhas. Não é só 60. Ai, que rico! Que rico! Tão rico! E aí, às vezes eu paro pra poder pintar, sabe? E aí eu entro naquele mundo ali e não penso em mais nada. Tudo que importa são as cores e as texturas e o que eu tô fazendo ali. Então, geralmente é isso. É alguma coisa relacionada à questão artística, sabe? Geralmente é isso. E esse que é o ponto que eu acho que é importante, né? Porque a Carmen, ela trouxe essa questão da natureza, mas é isso que eu falei, nós também somos natureza. Sim. Então, nos conectarmos com os nossos desejos, a nossa criança, que já foi comentado, né? Aquilo que nos dá prazer, mas com plenitude, consciência total do que está sendo feito, também é conexão com a natureza. Sim. O Agnihotra, né, que é a prática que eu falei com o fogo, se chama Agnihotra, é o nome da prática. Eu tô olhando pro fogo. Eu tô olhando pro fogo. Agnihotra. Eu tô olhando pro fogo, mas aquele fogo remete ao meu fogo. É verdade. É o meu Eu fogo. sou Meu fogo. Olha, se eu tô O problema, gente. Bonitinho. Meu fogo, gente. Dela, Meu fogo Seu fogo é fogo. é um fogo de respeito. Mas é intenso. É intenso, é um fogo potente. Então é tão natural. Eu perdi o fio da meada, essa palhaçada, gente. Essa quinta série aqui desse local. usando de padaria, eu ia falar assim, é o fogo que faz muitos pãezinhos. Que massa, né? Essa diferença que a gente geração. É coisa tão boa. É isso mesmo, o fogo faz muitos pãezinhos. É o fogo. Fica aí a pergunta pra quem tá de casa, se o fogo faz muitos pãezinhos. A pergunta mais importante do podcast. Fica a pergunta de hoje. Quantos pãezinhos você faz por dia? Gente, é uma desconexão tão grande. Agora o que você ia falar mesmo com seu fogo? Eu não sei mais, eu não sei. Tipo, uma coisa séria do meu Agnihotra, do meu fogo sagrado. E aí vem a pergunta, quantos pãezinhos você faz por dia? O seu fogo deu nisso. Ai, e o pior que deu mesmo. É fruto do meu fogo. E o pior que é verdade. Realidade. Virei É a um realidade. sou um pãozinho. Antigamente o pessoal usava isso, né? Pra fazer. Como é que fala? Ah, isso era um carinho, né? Pra chamar. Você é um pão. Você é um pão. Mas isso não é da nossa época. Eu já ouvi falar que Ah, existia. Não se é antiga.
mesmo. Mas Mas assim, é do tempo dos meus bisavós. deve ser. Deve ser. Negócio de pãozinho, né? Gatinho. Isso aí Prefiro não comentar. Enfim, vamos voltar não lá comentar. pra onde a gente estava Vamos mesmo? voltar para o Você é o fogo Fogo da Márcia. Aí sagrado. a gente tava falando da conexão com a natureza. Com a natureza, né? Conexão da Que é isso, nós natureza. somos fogo, né? Nós somos água, as nossas águas, né? Falando do útero, né? Que sangra uma vez por mês, são as nossas águas fluindo, né? Nós somos terra, né? Essa nossa capacidade de estar conectada com a matéria, de gerar coisas na matéria. Nós somos ar, somos pensamento, né? Podemos fluir. Nós somos a natureza está em nós somos a natureza. E a pausa nos dá a possibilidade de constituir sabedoria. Existem muitos povos que trazem nos seus mitos, nas suas histórias sagradas, a relevância da pausa. Nós vivemos num país de cultura cristã, né? Então, para os povos de cultura judaico-cristã, tem a grande experiência da pausa de Deus, né? Que Deus constrói o mundo, né? Ele faz, no primeiro momento, a terra sem forma e vazia, o Espírito de Deus paira sobre as águas, e aí disse Deus, haja luz. Pronto, a primeira grande construção, a luz. E aí Deus vai fazendo as coisas, né? Ele começa pelas as plantinhas, aí vai para os animalzinhos, e por fim faz o homem, e faz a mulher. E quando tudo está completo, Deus olha e vê que está tudo muito bom e tem a pausa de Deus, que é o sétimo dia. Né? Que os judeus ainda hoje guardam como o dia do descanso, que é o sábado. Os adventistas, né, que é uma religião que é cristã, mas que busca ali nessa experiência muito próxima dos judeus também guardar o sábado, não trabalham no sábado. Eles levam isso muito a sério, né? Não pode trabalhar, não pode fazer negócio no sábado. E os cristãos trazem isso para o domingo. Então o domingo fica sendo o dia do descanso, que é chamado do dia do Senhor. Mas o que está por trás dessa ideia de ser um dia consagrado para Deus? A ideia de vamos descansar. Né? Para os judeus, nem comida eles fazem nesse dia, eles deixam tudo preparado antes. Né? Porque naquele dia você não pode fazer coisas, não tem que ter ação, tem que ter a inação, é o momento da reflexão, da pausa. Esse ativismo no qual nós vivemos, ele nos coloca em ação até nas pausas. Então, a pessoa não consegue se aquietar, nem avião, por exemplo. Lembrei dessa experiência. Já existe internet nos aviões, né? E eu voei muito a trabalho, muito tempo, e passeando também, sem internet. Então, pelo menos quando eu estava no voo, eu tinha pausa. Porque durante o voo, Podia desconectar. não tinha como falar com ninguém. O paciente podia ter acabado de me mandar uma mensagem dizendo, olha, vou pular do meio-fio. A aeromoça falou, desliga, não tem o que fazer. Correto? Não importa, não tem o que fazer. E aí, de repente, um dia eu tô voando, e aí eu olho pro celular e tem sinal. E alguém me manda mensagem, a mensagem chega. Eu falei, fudeu. Cadê o meu momento de pausa? Agora tá dentro do avião. Não tem mais. Então a vida nos leva para esse ativismo, mas a gente tem que buscar, né, essa mensagem que nos é passada por histórias, né, tradições tão antigas, né, e eu citei aqui a judaico-cristã, mas vários outros povos contam histórias diferentes da necessidade da pausa. Então até Deus pausou, né, é um momento de parar. A terra, né? A terra precisa pausar, da né? pausa. Da pausa. E vamos entender, a pausa de Deus não é porque ele está cansado, é para contemplar. E viu Deus que tudo era bom, é a pausa para contemplar. Então, mesmo que eu não esteja cansada, exausta, não preciso chegar a exaustão para parar. Tomara que eu não até chegue. que não, né? Tomara que eu não chegue. Essas pausas já é até para não É chegar para eu aí, né? contemplar. Falar, olha a minha obra. Olha que maravilha. Né? E se as coisas não estão boas, eu vou parar para pensar em como sair daqui, eu sei lá, para reabastecer minha energia, por N motivos. A pausa, ela é sagrada. Existe algo de sagrado no pausar. E se você não aprendeu onde é o botão de pause, sugiro que aprenda. Urgentemente. É isso, meninas. Acho que fizemos um bom caminho hoje. Fizemos. 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 Um pouco
Opa! Podemos terminar o programa sem destruir? É, Priscila, não vamos destruir o cenário, né? Vocês estão falando isso aqui, gente. A Carmen derrubou na semana passada, retrasada. E a mamãe derrubou hoje. Não no derrubei, início da quase, sessão. quase. No início do podcast. Então, só faltei. Você não imagina. Não derrube o meu mundo. Vocês não imaginam como é. A gente, né? Aquelas tem que caras no segurar chão? aqui pra Não fazer. saiu não, só balançou. Pois é, gente. Deixa aqui, Priscila. A próxima vez é a minha. É. Bom, então, gratidão. Gente, eu perdi a Estarem concentração, aqui. porque você vai derrubar meu mundo. Não vou não, gente. Vou não. Vai ficar bonitinha ali. Suas considerações finais? Não, eu só acho que gostei muito da nossa conversa de hoje. Boa, né? As melhores conversas são assim, gente. São na espontaneidade. Espontaneidade e criatividade. Muito bem. Então, eu acho que a gente fluiu bem. E é isso, pessoal. Vocês falam aí também o que vocês estão achando. Tá? Porque assim, a gente tá rapidamente, vou dizer, estamos no embate. Por quê? Eu falo, gente, espontaneidade e criatividade. E essas duas aqui querem um roteiro. Gente, podcast não funciona com roteiro. Tinha que entregar, gente. Não tem que né? entregar. Porque eu quero a opinião de vocês, eu quero saber se vocês estão do meu lado. O podcast de hoje foi feito com base em espontaneidade e criatividade. O que vocês acharam? Dá nota aí e fala. Vocês querem roteiro ou querem espontaneidade? Sejam sinceros. É isso. Depois dessa, né? Falou o quê? Não, mas a gente foi mesmo na espontaneidade, né? Até porque a gente estava dizendo, né? A gente vive num mundo que tentam aprisionar a gente numa caixinha, num quadradinho, né? Você tem que ficar ali. Mas nós estamos aqui para dizer, né? Que é possível, você pode fluir, que pode expandir. O que foi? O que é? Deve. Vocês do 3, vocês queriam o que queria. Queriam um roteiro, agora vocês estão aí. Eu quero ser A gente gostou dessa ideia, a gente gostou. E a gente vai fazer assim. Eu vou até sentar de outro lado, né? Eu vou virar o lado que eu tô sentada, porque esse lado não tá dando É certo. porque vocês perceberam que hoje foi muito legal, vocês foram convertidos. Foi, mas desde sempre a gente tá fazendo assim, na espontaneidade. Até porque você não deixa, né? A gente. Não deixa? Não deixa. né? Gente, Então eu tá sendo criei muito uma bom. ditadura. Ditadura da liberdade. Pãozinho que foi criado na fogueirinha dela. Viu o que você criou na sua fogueirinha? Esse pãozinho. Meu Deus do Enfim. céu. Ó, gratidão por estarem aqui conosco. Esse momento está sendo sempre tão gostoso, né? Tão maravilhoso, tanto aprendizado. A gente aqui, a gente ri, a gente chora, né? Mas a gente fala de coisa séria, coisa não séria também. Uhum. Mas está sendo muito gostoso e espero que vocês estejam, Márcia, sentindo o que a gente sente, curtindo, como quando a gente está aqui, quando a gente se encontra, né? É sempre tão maravilhoso e necessário. Exatamente. E aí pode ter, a gente tem que falar, deve ter pausa com as amigas também. Já pensou? Pausa com as amigas para tomar chazinho? Pausa com as amigas aqui na Logos. Se você mora em Goiânia, na grande região, na última terça-feira do mês, Passos da Alma. Pausa com as amigas. Passos da Alma aqui na Venham. Logos. Isso mesmo. Bem lembrado, bem lembrado. E se ninguém fizer pausa para poder passar uma semana sabática, segunda-feira que vem teremos podcast. Mas o podcast pode vir na pausa. É uma coisa também pra, né? Pode ser a fazer sua a pausa. pessoa relaxar. É, que pode pode- ser. Não, eu tô falando nós, ninguém daqui desse grupo. sim, Se ninguém aqui desse grupo Sim. pausar semana que vem, nós Eu- estaremos aqui semana que vem. Só se faz aqui, ó. Não, já Eu pausei. estarei. A pausa necessária, ó. Sim, não, foi ótimo. Expandiu a minha criatividade, Tá vendo? não é? Perfeito, Então, perfeito. tô botando, né, nós estamos botando fogo aqui. Isso. Não o fogo da Márcia, mas outro tipo de fogo. Agora tá pondo fogo em mim. Nos vemos semana que vem, então. Um grande prazer. Espero que você considere a sua pausa, seja ela a micropausa, nem que seja um banho que você vai tomar, ou umas pausas maiores, criar um espaço na sua casa. De repente você ficou aí, né, se sentiu incentivado pela fala da Carmen, com as plantinhas dela, a minha fala, né, com o meu outra lá, o momento do ritual do fogo. Se algo aqui te inspirou, vai lá, O faz. desenho da Priscila. O desenho da Priscila, né? A Priscila, né? pintura. Se algo te inspirou, corre atrás, faz. Você merece. Se você não fizer por você, quem vai fazer? Qual é a sua, Você né? merece. Vai ser a sua, né? Isso. Beijo, Beijo. no coração. Até semana que vem. E não esqueça seus pãozinhos. Uh! Ai, compartilhem, tá? Por favor! Ah, é.
Isso. A gente quer responder os seus comentários. Ótimo. Beijo.